Olá galera, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa videoaula número 6. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre sujeito e predicado, agora nas orações, né? Já vamos falar assim nas orações. Eu vou trabalhar com vocês a ordem direta e indireta do sujeito e do predicado nas orações, tá? Então, primeiro, para nós revisarmos, vamos falar um pouquinho de novo do sujeito, lembrando que sujeito é o ser, né, sobre o qual se declara alguma coisa, enfim, o sujeito é aquele que pratica uma ação, que recebe uma ação dentro da oração. O predicado é tudo que é declarado sobre o sujeito, é aquilo que o sujeito faz, é tudo aquilo que ele recebe. Então, veja o exemplo. Os alunos estudam muito em casa, né? Então, nós já sabemos quem que é o sujeito nessa oração, os alunos, né? E lembrem que eu falei também que tanto o sujeito quanto o predicado, eles têm um núcleo, né? Então, esse núcleo é sempre a palavra mais importante dentro de cada um deles. No caso do sujeito, a palavra mais importante é alunos. Então, ele é o núcleo do sujeito, alunos é o núcleo do sujeito, ok? O predicado é tudo que restar tirando o sujeito. Então, se eu tiro aqui alunos, né? Deixa eu pegar uma canetinha. Se eu tiro, então, alunos, que é o meu sujeito, o que sobra? Estudam muito em casa. Então, estudam muito em casa é o meu predicado. O predicado também tem um núcleo, e o núcleo é a palavra que fizer uma relação de complemento melhor ao seu sujeito. Então, vejam, os alunos estudam, faz sentido para mim de alguma forma. Os alunos muito, os alunos em casa. Não faria sentido as outras palavras sozinhas. Portanto, o núcleo do predicado é a palavra estudam. Seria o verbo estudam, ok? Muito bem. Aí, lembrando também que frases, né? As frases é o conjunto de palavras que tem sentido completo e tal. E elas podem aparecer na ordem direta e indireta. Como assim? A ordem direta é aquela frase em que o sujeito vem no início da frase, ok? Então, assim, igualzinho aquele exemplo anterior. Os alunos estudam muito em casa. Então, o meu sujeito, ele veio no início da frase. A ordem indireta é o contrário, é aquela em que o sujeito vem no final da frase, ou às vezes intercalado no meio, no predicado. Então, vejam, pediram desculpas os meninos que quebraram a vidraça. Vejam que o meu sujeito está aqui, ó, no meio, porque, na verdade, quem é que pediram desculpas? Quem é que quebraram as vidraças? Quem é que praticou a ação? Os meninos. Então, o núcleo do meu sujeito aqui, meninos, porque o meu sujeito é meninos. O predicado é o que restou. Então, o predicado é pediram desculpas e que quebraram a vidraça. Quais seriam aí, aqui como eu tenho, né, dois verbos, enfim, quais seriam os núcleos ou o núcleo? O que faz mais sentido aqui com os meninos? Os meninos pediram, os meninos desculpas, os meninos quebraram, os meninos vidraça. Seria então, os meninos pediram e os meninos quebraram. Essas palavras fazem mais sentido, né, com o meu sujeito. Daí, o núcleo do predicado ser pediram e também quebraram, ok? Outro exemplo, eu peguei aquele primeiro. Estudam muito em casa os alunos, vejam que eu estou falando aqui da ordem indireta. Seriam os alunos estudam muito em casa. Eu inverti, né? Deixei ele na ordem indireta. Estudam muito em casa os alunos. Sujeito é quem pratica a ação. O que os alunos fizeram? Estudam. O que eles fazem? Estudam. Então, o núcleo do sujeito, alunos. Núcleo do predicado, que seria o estudam muito em casa, os alunos estudam, os alunos muito, os alunos casa. O que faz mais sentido para o meu sujeito? Estudam. Então, estudam é o núcleo
a palavra mais significativa para o sujeito aqui no predicado. Então, ele é o núcleo do predicado. Estuda, ok? Essa é a análise que nós fazemos aí das orações, né, para saber quem é o sujeito, quem é o predicado. E aqui eu mostrei para vocês a ordem direta e indireta dessas frases. Preciso lembrar vocês também que a oração é a palavra que se organiza, né, em torno de um verbo. Nós vimos isso na aula passada também, assim como a locução verbal. Então, o suco estava muito doce. Eu tenho aqui um verbo, tenho palavras organizadas em torno desse verbo, formando um período. Só que aqui, se eu tenho um verbo, né, na oração, eu vou dizer que eu tenho uma oração. Lembra que eu falei para vocês que toda oração precisa ter no mínimo um verbo ou uma locução verbal para se chamar oração. A atriz foi elogiada por sua atuação. Aqui eu tenho uma locução, foi elogiada, né? Na verdade eu tenho aqui dois verbos, mas no sentido de um só, então eu conto como um. Uma locução verbal significa que eu tenho uma oração, tá? Uma locução verbal, uma oração. Então, esse período tem uma oração, este outro período tem uma oração. Agora vejam esse exemplo. O suco estava muito doce, mas tomei tudo. Quantos verbos eu tenho dentro dessa oração? Eu disse que eu tenho dois verbos agora. Então, o verbo suco estava é um verbo, tomei é o meu segundo verbo. Então, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos dentro de um período, eu tenho, então, duas orações. E vale lembrar aqui que o período que eu disse para vocês, né, que seriam as palavras organizadas também em torno aqui do verbo, as palavras organizadas no verbo, e que ele termina num ponto, ou num ponto de interrogação, ou num ponto de exclamação, mas vai terminar aqui. Então, o período vai até o ponto, tá? Então, eu tenho aqui, nesse período, dois verbos, duas orações. Vejamos esse outro exemplo. A atriz foi elogiada por sua atuação, ganhou um carro e doou uma casa de repouso, tá? Então, aqui, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho uma locução verbal, foi elogiada por sua atuação, ganhou, eu tenho aqui um verbo, e doou, eu também tenho um verbo. Então, eu tenho uma locução verbal mais dois verbos. Portanto, eu tenho uma, duas, três orações. Porque lembre-se que locução verbal eu conto como se fosse verbo também. Então, eu tenho uma, duas, três verbos, três orações, ok? Aqui eu tinha dois verbos, duas orações. Três verbos, ou uma locução mais dois verbos, três orações. É assim que eu vou identificando as orações, para mais tarde vocês aprenderem a fazer uma análise, né, dessas orações separadamente. Então, aqui, para vocês entenderem que tem períodos que vão ter uma oração, períodos que vão ter duas, período que vão ter três ou até mais orações, ok? Muito bem, para vocês treinarem tudo isso que nós vimos agora, tem os exercícios no módulo 1 ainda, lá nas páginas eu marquei aqui da 96 a 98 para nós fazermos aí para a próxima aula virtual, né, para que nós possamos corrigir e tirar as dúvidas, tá? E ainda tem um pouquinho mais que aí nós faremos na próxima aula, ok, galera? Conto com vocês aí no estudo, façam direitinho os exercícios para tirarem todas as dúvidas na próxima aula. Vejo vocês lá. Um beijo.